Shalom! Bom dia! Bom dia para você que escolheu começar o seu dia da melhor forma possível, na presença de Deus, tendo a certeza que Ele te ouve, você parou tudo para ficar com Ele e Ele parou tudo para te ouvir. Essa é a sua certeza. O nosso tema hoje é curioso, não é? Ore menos e haja mais. Bom, você está falando de orar menos? Não, eu estou falando que nós precisamos ter oração e ação, oração e atitudes de fé. Mas nós vamos ver no decorrer aqui do nosso devocional várias situações. A primeira situação que eu quero te colocar, os que me conhecem sabem que eu trabalho com restauração emocional. E muitos dizem assim para mim: eu estou orando para ser manso. Aí eu falo: não funciona. E as pessoas arregalam os olhos. Como assim não funciona? Porque mansidão, Jesus ele disse: aprenda comigo que sou manso e sou humilde. Então, mansidão é um aprendizado. Eu vou aprender a controlar a minha ira. Quando eu tiver com vontade de falar, quando eu tiver com vontade de gritar, eu vou aprender com o mestre. Como é que o mestre fazia? Como Jesus fazia? Jesus, ele tinha domínio próprio. Então eu tenho que aprender com o mestre. Você está vendo? Então não adianta você orar: eu quero ser manso. Assim como algumas pessoas que falam: claro que você precisa orar se você estiver em depressão, mas você precisa também fazer alguma coisa. Você precisa parar de remoer, de se alimentar e se retroalimentar de tristezas, angústias do passado, porque o passado já passou. Então eu estou mostrando que esta é uma situação em que você precisa orar, mas você precisa agir. Tem uma outra situação que está em Êxodo capítulo 14. O povo já tinha passado ali no Egito, já tinha vivido todas as pragas e ali eles já tinham tido as experiências, já tinham saído do Egito e de repente eles ficaram encurralados entre o Mar Vermelho e os egípcios, o exército dos egípcios que veio atrás deles para levá-los de volta. Neste momento, Moisés liberou uma palavra de fé para o povo. Êxodo capítulo 14, no versículo 13, está escrito: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E o Senhor disse a Moisés: mas por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa é uma outra situação. Moisés liberou uma palavra de fé. Todo mundo estava em aflição, era pressão, encurralados. Você já se sentiu dessa forma? Você tem um problema, uma enfermidade diante de você e a falta de dinheiro atrás? Você tem um problema no casamento diante de você e logo chega também problema com os filhos? Você está encurralado? O povo estava se sentindo dessa forma e estava desta forma. Moisés liberou uma palavra de fé para eles. Olha, não fiquem apavorados, acalmem. O Senhor vai lutar por vocês. Isso foi tremendo, Moisés fazer isso. Logo depois, tudo Moisés fez certo. Moisés liberou uma palavra de fé e uma palavra que Deus colocou no coração de Moisés. Deus falou com Moisés e ele liberou essa palavra. Essa foi uma atitude certa. Segunda atitude, ele começou a orar. Atitude certa. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Olha os egípcios atrás de mim. Olha o mar na minha frente. Ele orou e Deus ouviu. E Deus falou: agora, Moisés, pronto, eu já te ouvi, agora começa a agir. É a mesma coisa quando você perde o emprego. E aí você começa a orar. Você coloca o currículo e Deus fala: tudo bem, eu estou ouvindo a tua oração. Mas agora você vai com fé na entrevista. Eu sou com você, eu vou abrir o Mar Vermelho. Você precisa ter uma atitude, não é só ficar em casa orando
para que Deus abra a porta do emprego. Preste atenção também no que Ele coloca na sua mente. Talvez, enquanto este emprego não sai, seja o Senhor mesmo que está colocando no teu coração. Abre um perfil no Instagram e coloca coisas que você sabe fazer, talentos que eu te dei para fora. Então, se você cozinha bem, se você borda, se você tem habilidade, qualquer que seja a sua habilidade, coloca aí, abre um perfil. Talvez seja isso que Deus esteja falando com você. Você precisa saber que Deus é Ele que coloca ideias na sua cabeça, é Ele que coloca certezas no teu coração. Nós precisamos agir mais. Ter fé, sim. Orar, sim. Mas você precisa agir. Era isso que ele estava falando com Moisés. Mas ainda tem uma outra situação em que você precisa agir. Aí você começa a orar pela igreja perseguida. Temos que orar com certeza. Mas temos que fazer algo além de orar. Como? Bom, orar já é algo tremendo. Mas se você puder, ajude um missionário na igreja perseguida de alguma forma, sabe? Enviando, mesmo que seja pouco, envie aquilo que você pode. Olha, eu estou ajudando você em missões. Isso é agir com fé. Não adianta só você falar, eu estou vendo as crianças em necessidade na rua. Mas você pode fazer alguma coisa. Você pode ir para um orfanato, você pode ajudar a pessoa que você sempre vê ali na sua rua, você pode ajudar a colocar em um local onde ela vai ter uma profissão. Tem tantas coisas que você pode fazer. Você pode ajudar um familiar que está em sufoco. Você pode ajudar a sua igreja. Você precisa orar pela sua igreja, tudo bem, mas pense, o que eu posso fazer para aliviar o meu pastor, para ajudar na ação social? Você pode fazer isso. E eu quero ler Tiago 2, no versículo 15, fala disso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês disser, vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você está vendo? É mais do que só orar pelo teu irmão. O que você pode fazer por seu irmão? É como a parábola ali do bom samaritano. Tudo bem que tanto o levita quanto o sacerdote foi indiferente diante do sofrimento daquele homem, daquele judeu que estava ferido quase à morte. Mas existe uma outra opção que poderia ser ali uma terceira pessoa antes de chegar o bom samaritano e dizer, meu irmão, eu estou orando por você, você está jogado no meio do caminho, eu vou orar por você. Não, pegue na mão e faça como o bom samaritano, faça como aquele samaritano que pegou, se ajoelhou, abraçou, chorou com ele, cuidou das feridas, o levou para uma hospedaria. Quantas pessoas você pode ajudar no dia de hoje? Pessoas que você sabe que está sofrendo e além de você orar por ela, um simples telefonema teu, não um emoji, mas um telefonema teu vai mudar o dia daquela pessoa. Uma simples palavra tua vai mudar o dia daquela pessoa. Como foi importante quando no meio da morte, quando veio a morte da minha irmã, pessoas que não só disseram eu estou orando por você, mas que deram um telefonema ou que foram até a minha casa para consolar, para ajudar, para fazer algo de prático. É necessário você saber que a vida é oração, é fé, mas também obras. Então vamos ser como Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Ele. Esse é o desafio dele. Ele disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras iguais ou maiores do que a dele. E as obras de Jesus incluía em falar, colocar criança no colo. As obras de Jesus incluía em conversar com rejeitado, em tocar em leproso, ou seja, tocar em quem ninguém quer tocar.
Então, você pode ser esse instrumento de Deus aqui na terra. E eu quero te dar uma boa notícia. Quando você age dessa forma, Deus atende não só as suas orações, mas aquilo que você nem pediu, Deus também, porque você agradou o coração de Deus, Ele começa a olhar para você e te ajudar de uma forma muito mais intensa. Eu sei que você tem necessidade. Primeiro, guarde este devocional no teu coração. É necessário orar, é necessário ter fé, mas é necessário também agir com fé. Então, agora, diante desta verdade, coloque uma meta hoje de ajudar alguém. Telefone para alguém e diga que você ama. Telefone para alguém que está passando necessidade e diga para essa pessoa, eu quero te abençoar. Olha, eu quero dar minha última experiência. Eu estava passando por uma situação financeira terrível, terrível. Estava faltando tudo. Eu tinha mudado para o Rio de Janeiro, até copo, eu não tinha nem copo. Eu vim numa situação tremendamente precária. E de repente eu estava morando no meu apartamento e tocou o interfone do meu apartamento. Eu não contei para ninguém o que eu estava vivendo. E eram 3 pessoas da igreja muito constrangidas. E elas falaram, olha, pastora, você pode descer aqui? Eu já era pastora. Você pode descer aqui? Eu falei, claro. E você sabe, eu não vou dizer para você que eu fui com meu coração alegre. Eu estaria mentindo. Eu desci o elevador e eu disse, no meu coração estava falando, puxa Senhor, eu estou com tanta necessidade e o Senhor ainda me coloca nessa situação de orar agora. Eu estou triste. E eu tenho que orar por essas pessoas, mas tudo bem, eu vou. E eu desci. Quando eu cheguei lá, eram 3 mulheres, elas estavam muito constrangidas. E elas disseram, nós estamos tremendamente constrangidas, porque nós saímos do nosso momento de oração e fomos comprar algumas coisas no mercado. Fomos fazer compra. E quando a gente estava fazendo compra, Deus falou forte, uma delas disse, no meu coração, compra isso, isso e isso, e entrega para Naira. Ela falou, pastora, eu fiquei tão constrangida, porque eram coisas absurdas, era copo, e ela foi falando a relação das coisas. E eu tô com muita vergonha de te entregar isso, mas é mais forte do que eu. Veja só, essas pessoas podiam, se Deus colocou no coração, elas podiam só orar por mim. Mas Deus falou para fazer algo absurdo, e esse algo absurdo é o que eu precisava. Elas não entenderam quando eu comecei a chorar, elas acharam que eu estava chorando porque eu me senti humilhada. Eu estava chorando pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus. E aí eu contei e testemunhei para elas. Aí todo mundo começou a chorar junto. Elas pela experiência que elas tiveram com Deus, eu pela experiência que eu tive com Deus. Então você viu? Pessoas que oraram e pessoas que agiram, porque Deus falou no coração delas. Então agora, neste momento que você vai orar, compartilhe essa oração com alguém que você ama e fala, vamos agir, vamos ter uma vida de fé, vamos ter uma vida diferente, uma vida semelhante a Jesus. Esse é o desafio do Senhor neste dia para você. E ore agora também, não só por alguém que você ama. Hoje o meu desafio é, coloque alguém que você ama nessa sua oração e também ore por você. Pega o seu caderno de oração, compartilhe agora essa oração e vamos entrar na presença do Pai. Nosso Pai, como é bom saber que o Senhor nos ouve, a certeza de que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de compaixão. Queremos ser cada dia mais semelhantes a Ti. Senhor, nós apresentamos o nosso coração para que o Senhor possa moldar. Queremos ter mais fé, mais atitude e em nome de Jesus, colocamos agora a necessidade dessas pessoas que nós amamos e colocamos as nossas próprias necessidades e clamamos agora, Senhor, volta os Teus olhos. Senhor, como é bom ter a confiança que Moisés teve, a certeza que Moisés teve de que o povo não pereceria, mas o Senhor lutaria por eles. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor está lutando por sua causa, o Senhor está lutando por sua casa, o Senhor está lutando por sua saúde, o Senhor está lutando pelos teus filhos, o Senhor está lutando por todas as guerras que se levantaram contra você. E eu declaro que o poder de Deus está sendo liberado nesta manhã,
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não saia sem antes curtir e ajudar este canal. Que a graça de Deus esteja todo dia de hoje, em nome de Jesus.